Oi, gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu vim trazer para vocês uma leitura interativa, né? Para a gente mudar um pouquinho os ares aí, mudar um pouquinho, né? O nosso jeito de mostrar para vocês o tarô. Então, eu vou fazer essa leitura interativa para a gente poder saber quais as energias desta semana, tá? Então, eu separei dois baralhos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que aí eu tenho que mudar a posição aqui da câmera para poder mostrar os baralhos para vocês, como é que vai ser, né? E aí vocês escolhem, então, qual dos baralhos vocês preferem. E aí, aquele baralho que você escolher vai ter a mensagem para a sua semana, tá? Quais são as energias da semana, ok? Então é isso, gente. Eu vou mudar a câmera aqui de lado para poder mostrar para vocês aqui o baralho, tá bom? Bom, gente, vamos lá então para a leitura. Eu separei aqui para vocês dois baralhos, né? Como vocês estão vendo. Esse baralho é o tarô de Marsella. E eu coloquei aqui uma pedrinha de ametista, tá? Para identificar esse baralho. E esse baralho é o do Rider White, que eu coloquei uma pedrinha de olho de tigre aqui para poder identificar. Então, como é que vai funcionar a leitura, né? Leitura interativa, gente, é assim. Você escolhe um dos baralhos ou uma das pedras, né? Aquela que chamar mais a sua atenção, enfim, aquela que você gostar mais. E a sua mensagem vai estar nesse baralho, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura para a gente saber as energias da semana. Então, é uma leitura geral, né? Onde eu vou explorar ali vários aspectos, dependendo do que as cartas me mostrarem, para essa semana inteira, tá bom? Então, vocês podem aí mentalizar, né? Escolher o baralho de vocês. E eu vou começar a leitura, então, com o tarô de Marsella. Esse aqui da pedrinha de ametista, tá bom? Eu vou tirar um pouquinho esse daqui pro lado. Então, quem escolheu essa opção aqui, ó, a primeira opção, que é o tarô de Marsella com a pedrinha de ametista, a gente vai ver agora qual que é a energia da semana para vocês, tá bom? Vamos lá. Lembrando, gente, que o tarô, ele não dá, assim, mensagens exatas, tá? Então, pode ser que algumas mensagens sirvam, né, para o momento que você tá vivendo e outras não, e tudo bem, tá? É assim mesmo. Às vezes, algumas coisas que a gente não tem percepção nesse momento, às vezes a gente vai ter percepção, sei lá, daqui a um mês, mais ou menos, também é normal de acontecer, tá? Então, vamos lá. 4 de ouros, 4 de espadas, as de copas, o rei de paus. Puxar um pouquinho pra cá, que eu quero tirar 5. E os 6 de ouros, ok. E a gente tem no corte, a gente tem 1, 2 de paus. Gente, aqui eu vou começar pelo corte do baralho, tá? Eu gosto de fazer essa interpretação do corte do baralho, porque ele dá pra gente uma visão, assim, um pouco geral da energia que tá fluindo, né, durante todos esses próximos dias aí dessa semana. Então, dois de paus, né, ele fala pra gente de uma pausa, né, de uma parada planejada, de uma parada pra gente poder tomar uma decisão importante, né? Então, assim, quando a gente precisa tomar uma decisão mais importante, a gente não pode ir com tudo e, sabe, e fazer de qualquer jeito. Não, né? A gente tem que
parar para pensar, dar uma respirada, analisar. O 2 de paus é esse momento, tá? É esse momento de pausa, é esse momento, assim, de dar essa parada para poder refletir melhor sobre a decisão que deve ser tomada. Geralmente, né, esse é um momento onde você precisa controlar bastante a sua impulsividade, né? Sabe aqueles momentos assim que você tá naquele, né, naquele turbilhão de coisas e você fala, nossa, minha vontade agora é chutar o balde, é fazer isso, fazer aquilo, tá, mas você sabe, racionalmente você sabe que se você tomar aquela atitude, vai ser pior. O 2 de paus é justamente essa sensação, é essa sensação onde você tem vontade de chutar o balde de alguma coisa, mas você sabe que depois você vai ter que correr atrás do balde para, né, pegar o balde de volta. É basicamente isso, tá, gente? Então, assim, então o 2 de paus ele tá falando pra gente que essa sensação, né, de, de refletir em cima de alguma coisa, de ter que tomar uma decisão, ela vai estar permeando a semana toda, tá? Então, isso vai ficar, assim, meio que indo e voltando, né, em vários momentos durante essa semana. Bom, a gente começa aqui com 4 de ouros, tá? O 4 de ouros que mostra pra gente um certo apego, né? E até mesmo um pouco de desconfiança de alguma coisa, tá? Carta de ouros, ela geralmente ela tem relação com a nossa vida material, né? A nossa parte financeira, por ser carta de ouros, né? Então a gente tem uma tendência, né? Quando aparece essa carta com essa energia, é um momento em que a gente tem uma tendência de ter um certo medo de perder alguma coisa, tá? Então, pode ser que, você queira, sei lá, fazer um investimento, fazer uma compra, e aí você fica pensando, ai, será que eu devo comprar isso agora? Ou dá para esperar mais um pouquinho, né? Será que se eu comprar isso que eu preciso agora, esse dinheiro não vai fazer falta, né? Então, é aquele momento que, assim, você não tá 100% seguro de fazer alguma coisa, de realmente dar esse passo, né? O que tem muito a ver com essa carta do 2 de paus que eu estava falando antes, né? Que é a pausa para uma reflexão, para você poder tomar uma decisão mais certa. O 4 de ouros, né? Ele vem falando de um apego. Pode ser até em relação a bens mesmo, a coisas materiais, por exemplo, roupas, calçados, sabe? Que, ai, tá ali no guarda-roupa, sabe? Tem pão. E você fala, ai meu Deus, quando que eu vou usar essa roupa? Né? E a oportunidade não aparece, mas você também não quer doar, né? Você não quer vender, você não quer se desapegar daquela coisa, né? Seja roupa, calçado, enfim, né? Qualquer coisa que tá ali, mas que você não usa. Então, é uma energia que tá um pouco parada, tá um pouco estagnada. E aí, na sequência, a gente vem com 4 de espadas. Outro 4, né, gente? Que também fala pra gente de uma pausa. Então, o que a gente entende por essas, pelo menos essas duas primeiras cartas aqui? De que essa semana, né, vai ser uma semana que vocês vão precisar tirar um tempo para vocês. Tire um tempo para descansar, tire um tempo para meditar, né? O 4 de espadas, ele pede pra gente realmente se desligar um pouco das coisas, né? Porque o 4 de espadas, ele fala de um repouso, sabe? De uma recuperação de algo que foi bastante sofrido, bastante pesado, né? Não precisa ser nada muito grave, não, gente. Às vezes, tipo, sei lá, no final de semana você foi para uma festa, né? Comeu um pouco a mais, bebeu lá umas cervejinhas e tal, e o corpo ficou meio baleadão, né? Assim, é um tempo de você, sabe, beber água,
né, descansar um pouquinho mais, só para dar aquela recuperada na energia que foi usada nos dias anteriores, tá? Às vezes pode falar de uma questão um pouco mais grave, até pode, né? Mas aí vocês têm que adaptar conforme a realidade de vocês, tá? Mas, sim, de primeira, né? Essa carta fala para você tomar um tempo. Tome um tempo para você, né? Descanse, dá uma respirada aí e depois você segue mais, né? Reenergizado, certo? Aí a gente tem aqui um As de Copas. Essa carta é bem diferentona, né, gente? Não parece uma taça, mas é uma taça. Ela parece mais um castelo, né? Mas esse é o As de Copas. Eu gosto bastante desse baralho, já falei, né, pra vocês. O As de Copas, ele é uma carta super mega ótima, né? Assim, a gente pode entender que o As de Copas ele aparece aí mais pro meio da semana, né? E ele traz sempre uma mensagem de muito afeto, né? De muito carinho, de muito amor. O As de Copas, ele é um presente, né? Ele é como se fosse um presente do universo pra gente, né? No sentido de afetividade, no sentido de você poder demonstrar o seu carinho, demonstrar o seu amor, sabe? E também, gente, o As de Copas, ele é uma carta que ele dá um conselho pra gente, para que a gente faça as nossas coisas com mais amorosidade, né? Então, assim, as coisas do nosso dia a dia mesmo, as coisas pequenas da vida, sabe? Ele fala assim para você, vai trabalhar, né, com mais paciência, sabe? Com mais amorosidade, com mais tolerância aos colegas, né? Esteja numa postura, né? Numa atitude mais acolhedora, sabe? Mais receptiva em relação às outras pessoas. Ele pede também para a gente ter mais empatia pelos outros, né? Então, aqui nesse momento, você vai estar já um pouco, né, recolhido, recolhida, se refletindo, enfim, dando uma descansadinha aí, né, da energia que foi perdida nos dias anteriores. E essa atitude amorosa, né, ela ajuda muito a você se recarregar, né, a você recuperar essas energias aí que foram perdidas. Então, vai vir aí, né, às vezes algum desafio durante essa semana para que você exercite a sua paciência, sua tolerância, né, a sua compaixão, enfim, a sua empatia pelas outras pessoas, tá? O Rei de Paus. O Rei de Paus é uma carta bem legal que eu gosto bastante também. É uma carta de mais ação. Como ele é o rei, ele fala pra gente de amadurecimento, né, maturidade. Então, o rei, ele é aquela figura que sabe exatamente o que ele tá fazendo, ele sabe a posição que ele ocupa, né? Ele sabe quais as decisões ele precisa tomar também. Ele é aquela pessoa segura, firme, né? Que te dá, assim, aquela confiança, sabe? Te dá aquela certeza. Então, o rei de paus aqui, ele tá dizendo para você, olha, independente do que você tenha que decidir, né? Porque o dois de paus aqui no fundo do baralho, ele tá falando pra gente da necessidade de uma decisão, independente do que você tenha para decidir, né? Decida com confiança, com certeza, né? Tenha clareza do que você vai fazer, vai lá e faça, tá? O rei de paus, pelo naipe de paus, né? Ele é um rei que ele é muito ativo, né? Então ele é aquele que ele faz, ele põe a mão na massa mesmo, sabe? Ele
tá aí para o que der e vier, né? Ele não é aquele que fica lá só sentadão, mandando os outros, não, né? O que ele tiver que fazer, ele vai lá e ele mesmo faz, ele mesmo participa. Então, o Rei de Paus, ele tá falando para você que vai chegar um momento que você vai ter que tomar essa decisão. Mas quando esse momento chegar, né, esteja seguro da decisão que você precisa tomar. E aí, para a gente fechar, temos aqui um 6 de ouros. Achei muito legal, porque o 6 de ouros, ele fala pra gente do equilíbrio, né? E aí, a gente juntando com a mensagem da leitura, a gente vem aqui de um início de semana mais parado, né? Com um pouco mais de desconfiança, né? Sem saber direito para que lado vai, tendo que descansar um pouco, recuperar as energias, trabalhar o seu lado mais empático, né? Tendo um pouco mais de tolerância, mais amorosidade com as pessoas, e depois o rei vem falar, né, de você tomar uma decisão firme com equilíbrio, tá? O 6 de ouros vem falar pra gente, tome essa decisão com equilíbrio. Busque sempre o equilíbrio. Talvez uma das questões, né, fundamentais para você poder tomar essa decisão aqui, do 2 de ouros, do 2 de paus, é justamente você pensar se essa situação que você precisa decidir, ela está equilibrada ou não. Isso aqui é uma grande dica do 6 de ouros, né? Essa carta é aquela carta que, sabe, às vezes dá aquele chacoalhãozinho assim na gente, aquele chacoalhão que a gente precisa mesmo, de falar assim, olha, vamos pensar nos dois lados, né? O quanto você está oferecendo e o quanto você está recebendo. Está equilibrada essa troca? Não está? Então, assim, né? É importante olhar para esse lado, certo? Então é isso. Bom, gente, acho que da primeira opção, eu falei tudo que eu tinha que falar, né? Aí é importante que vocês adaptem, lógico, né, para a realidade de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e vamos então para o segundo baralho. Gente, vamos lá então para a segunda opção do baralho de Rider-Waite. Quem escolheu aqui a pedrinha olho de tigre, tá bom? Gente, nem reparem na minha unha, porque ela está lascada. Mas é a realidade da vida, não é mesmo? É assim. A realidade minha não é nada diferente da realidade de vocês. Vou fazer a unha só mais pra frente. Bom, vamos lá então. Vamos se concentrar aqui na opção número 2. Quem escolheu o baralho do Rider-Waite? Quais as energias para esta semana? Vamos lá. Quem escolheu aqui a opção número 2? Né? Tem algumas coisinhas aqui na mesa, gente, que depois eu vou explicando para vocês com mais calma, tá? O que eu uso. Então, vamos lá. 9 de copas. 2 de ouros. Opa. O enforcado ou o pendurado, né? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. 8 de paus e 4 de ouros. Ai, que interessante, saiu 4 de ouros na outra leitura também. Só que saiu no começo. E a gente tem, no corte do baralho, a gente tem a carta da justiça. Bom, eu vou começar aqui pelo corte, então, por essa carta da justiça, tá, gente? Nessa semana, vocês vão sentir que a energia predominante, né, é a energia do equilíbrio, da justiça mesmo,
né? A justiça, ela é uma carta que fala muito da ponderação, do equilíbrio, enfim, de manter as coisas justas. Porém, é a carta que fala pra gente também, ela vem avisar pra gente sobre as consequências, né? Porque a justiça, ela não tem piedade, né? Ela é uma carta dura, assim, dura no sentido de que o que você fez, né, você vai colher aquela consequência, você gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, não importa, tá? E a justiça ela vem para falar disso, né? Como conselho, ela é uma carta que fala assim pra gente, olha, pensa bem no que você está querendo fazer, pensa bem é, nas suas atitudes, né, naquilo que você está querendo promover, porque a consequência chega, tá? Então, é uma carta que pede, né, para que a gente analise as coisas com um pouco mais de frieza, porque em muitos momentos a gente quer tomar uma decisão mais envolvida assim no calor da emoção, né? E a justiça está falando pra gente, olha, essa semana é o momento de você fazer uma análise, de você realmente colocar na balança o que você realmente quer, né? É interessante também nessa leitura que saiu dois arcanos maiores, né? Tanto a justiça como o enforcado, né? São cartas que têm uma potência energética um pouco mais forte. Então, a gente pode dizer que durante toda essa semana, vocês vão sentir que essa energia dessas duas cartas, elas vão predominar durante a semana toda, tá? Vou chegar no enforcado já já. Então, vamos continuando. Bom, a gente tem aqui a primeira carta, que é um 9 de copas. O 9 de copas é uma energia que fala pra gente, principalmente do amor próprio, tá? É uma carta que fala, assim, que a gente precisa cuidar, né, da gente mesmo, a gente precisa desse tempo de se autovalorizar, enfim, né, a gente vê que essa carta aqui, ela representa isso bem legal, né, que tem esse homem aí, sentado, tranquilo, ele tá com todas as taças aqui em cima, né, tudo assim alinhado, organizado, e ele é uma pessoa que demonstra que ele não tá precisando de nada nesse momento, né? Ele tá confiante, ele tá seguro aqui da posição que ele tá e da onde ele está, né? Então, o 9 de ouros, ele basicamente fala pra gente dessa dessa autoestima, desse alto valor, né? Que de repente é uma coisa que em alguns momentos a gente deixa de lado, a gente não observa muito, né? A gente não alimenta esse nosso lado, assim, de autovaloração. E isso é muito importante, tá? Até para a gente não perder a confiança nos nossos próprios projetos, nas coisas que a gente quer que progrida na nossa vida, tá? Bom, na sequência a gente tem aqui um 2 de ouros. O 2 de ouros ele fala pra gente da necessidade de equilíbrio também, assim como a justiça, né? Então é meio que uma carta reforça a outra. Nesse caso do ouros, né? Como a gente tem o naipe de ouros aqui, nessa semana você pode sentir uma necessidade de dar uma controlada nos gastos, né? Ou de repente ajudar alguém que está em dificuldade, né? Se você tem uma condição financeira melhor e você tá tranquilo, né, na parte financeira e tal, de repente você é solicitado para ajudar alguém, né, a equilibrar a questão financeira, tá? Então, fiquem aí atentos, né? E a mesma coisa que eu falei para quem escolheu a opção número um, gente, assim, o tarô ele dá várias mensagens, né? E é importante que vocês tenham a sensibilidade de perceber quais dessas mensagens serve para o seu momento atual, tá? Porque nem sempre são todas,
né? Vocês podem perceber que às vezes alguma mensagem coincide mais com o seu momento e outras não, e tudo bem, tá? É assim mesmo que a coisa funciona, né? Essa é a mágica do tarô, tá? E voltando à carta, o 2 de ouros, vocês podem ver, né? Ele tá meio que assim, tentando se equilibrar aqui. Então ele vai, assim, é uma energia que exige da gente um pouco mais de equilíbrio mesmo, né? Que a gente não faça nada na impulsividade, certo? Bom, chegamos então na carta do enforcado, né? É uma carta estranha, eu sei, né? Que parece que ela tá de ponta cabeça, mas ela é assim mesmo. Gente, essa carta é uma carta interessantíssima, né? Que na verdade essa pessoa ela não tá enforcada, né? Como vocês podem ver, ela tá só pendurada, né? Tanto que em muitos baralhos o nome da carta é o pendurado mesmo, porque ele tá pendurado ali de cabeça para baixo. E nessa carta em específico, essa figura ela tem essa aura aqui em volta da cabeça, né? Essa coisa, essa luz, essa coisa luminosa, como se ele tivesse aqui, tanto que ele não tá com cara, ó, vou colocar aqui para vocês verem de perto. Ele não tá com cara de sofrimento, né? Não é uma pessoa que tá sofrendo, que tá machucada, e nem nada disso, né? Então a gente entende que assim, essa pessoa, né, ela se colocou nessa posição. Por quê? Porque a partir dessa posição, né, com essa pausa e essa mudança de posição, ela tem um esclarecimento melhor sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta, tá? Né? Então, agora acho que desfocou aqui, pronto. Então, vocês podem ver que na figura já tem essa alusão aqui, né, com essa aura brilhante aqui em volta da cabeça dele, de que essa carta ela fala pra gente de uma iluminação, sabe? De uma transgressão. Será que é essa palavra? Ai, gente, deu um branco agora. É aquela que eu quero dizer assim, eu não sei se é essa a palavra certa, que deu um branco agora. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim: sabe aquele momento que você precisa ultrapassar uma barreira? E para isso, você precisa sair um pouco de cena? É como se você precisasse sair do meio do furacão para entender qual é o tamanho dele? É exatamente essa carta, né? A carta do pendurado, ela fala essa pausa, né, para poder se esclarecer melhor sobre a situação, para depois sim ele sair dali e, né, enfim, tomar as ações que ele precisa tomar, tá? Inclusive, né, eu tava vendo que essa posição de cabeça para baixo, ela ajuda, né, a oxigenar mais o cérebro, né? E a partir dessa oxigenação maior no cérebro, o nosso cérebro ele tem a possibilidade de gerar mais conexões neuronais, né? E conexões diferentes daquela que a gente já está acostumado, gerando uma possibilidade de insights, né? De ter ideias diferentes, muito maior do que na posição em pé, né? Tanto que na prática de yoga, né, tem várias posições em que você fica com a cabeça para baixo, né? E eles trabalham junto com a respiração e tal, que é justamente para dar essa possibilidade de do sangue circular mais, né, na área da cabeça, para que a gente tenha esse momento de iluminação, de tranquilidade, né, de se sentir ali um pouco mais conectado, né, com
com a nossa essência mesmo, com a nossa, com os nossos pensamentos, com as coisas que a gente quer decidir, tá? Então, vocês, lógico, vocês não precisam se colocar de ponta cabeça, tá, gente? Eu só comentei aqui porque eu lembrei disso e eu fiz essa associação agora, né? Mas, assim, vocês não vão precisar se colocar nessa posição de ponta cabeça nem nada disso, né? Mas essa carta, ela tá dizendo que durante essa semana vocês vão precisar, né? Ou vocês vão ter, né? Que vai acontecer um pouco que naturalmente, que vocês fiquem um pouco retraídos, sabe? Que vocês fiquem aí um pouco introspectivos, conectados mais com vocês mesmos, né? Tentando aí fazer este balanço aqui, ó, da justiça, tá? Porque a gente tem que lembrar que essa energia da justiça, ela também tá permeando aqui a semana toda, né? E como a carta do pendurado é uma carta que também fala de energias muito fortes, então essa energia ela vai estar muito presente durante a semana de vocês, tá? A gente tem aqui depois um 8 de paus, né? Que fala o quê? Depois que você sai aqui dessa introspecção aí do pendurado, você vai entrar num momento de mais agitação, de mais comunicação, né? Muito provavelmente você vai ser solicitado, né? Então, talvez as pessoas venham te procurar para conversar, enfim, né? E você tenha que corresponder, né, a essas procuras e tudo mais. Então, vai ser uma coisa de, assim, um pouco agitada, mas nada, né, fora do normal, assim, né? Vai ser tranquilo, você vai lidar bem com essa possibilidade de maior comunicação aqui. E logo em seguida, a gente tem uma carta que fala sobre o apego, né, gente? O 4 de ouros fala de um apego, tá? Pode ser um apego material, pode ser um apego afetivo, né? Mas essa carta também, ela fala sobre um certo medo, uma certa desconfiança, né? De perder aquilo que você já tem. Então, pode ser que durante essa semana, né, de acordo com essas outras cartas que eu tenho aqui também, você se veja aí no impasse, né, de abrir mão de alguma coisa para poder manter o equilíbrio, manter essa justiça, mas você ainda não sabe como que você pode fazer isso, por quê? Porque, assim, você sabe que, né, talvez se você abrisse mão de alguma coisa, isso fosse benéfico aqui, né, para esse momento, mas por outro lado você não quer fazer isso, você não quer abrir mão, né? Talvez por isso que você esteja aqui nessa energia do 2 de ouros, tentando fazer esse equilíbrio, tipo assim, nossa, será que eu consigo resolver isso, mas, sabe, sem ter que abrir mão de nada e resolvendo minha situação, será que dá, né? E aí você vai passar por esse processo aqui de, né, de pensar um pouco mais, de se afastar um pouco da situação para você poder tranquilizar a sua mente, para você ver se essa resposta vem para você como um insight, assim, para que você resolva essa situação. Mas é importante que você leve em consideração esse sentimento de apego aqui, né? Porque de repente você tá se sentindo apegado por alguma coisa que realmente já não tá fazendo tanta falta assim, não, né? Não tá fazendo tanta falta, sabe? Então, tudo isso, né, todas essas, todas essas possibilidades, fugiu a palavra, todas essas possibilidades aqui dessa semana, gente, vocês vão ter que colocar nessa balança aqui da justiça, tá? Para
pensar o que realmente vale a pena, o que não, né? Qual é a consequência que eu tenho se eu escolher uma coisa ou se eu escolher outra, tá? E o lado positivo é que a sua autoconfiança, a sua autoestima, né, vai estar muito elevada nesses dias, né? Então vai te dar muito mais confiança de você seguir em frente aí com essa questão, tá bom? Bom, gente, é isso. Essa é a leitura da semana, então, são as energias. Para quem escolheu aqui a segunda opção, espero que vocês tenham gostado. E vou procurar fazer alguns vídeos assim, de leituras interativas. E se vocês gostaram, deixa aí para mim o comentário de vocês ou a pergunta, né? Se vocês tiverem alguma pergunta também, que eu vou respondendo vocês aqui e vou também fazendo outros vídeos para a gente ir complementando, tá bom? Gente, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!